Nessa noite nós chamamos a nossa Rodine, Amanda, para trazer este crachá. Então, Amanda, avance, vamos estar orando por ela. Hoje nós ficamos sem mesa, né? Desde a semana passada, a mesa deu pano, e o Ari Eber nos ajudaram com um equipamento aqui diferenciado. Nunca vi esse equipamento. Está ligando tudo, mas é aquela coisa, né? Estamos testando hoje. Vamos ver se até segunda-feira nós teremos a nossa mesa aí de volta. Oremos. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch Atah Adonai, Elohim, Melech Haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Eterno, toma o pregador desta noite nas tuas mãos, trazendo à luz a tua Devar, Elohim, a palavra de Deus. Toque em seu coração e nos nossos corações, nós aqui estamos e aqueles que nos assistem. Que tu possas calar o nosso coração neste início de Shabbat. Care, Hashem, fale conosco. Te oramos gratos. Deixando Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Não deixem as falhas técnicas atrapalharem, né? Se liguem no Rua, no Espírito do Senhor, porque Ele quer falar conosco profundamente nesta noite. Amém? Bem, e uma coisa muito interessante, quem não ouviu falar, vai ouvir falar hoje, que o nosso Deus, Ele é agro, Ele é o agricultor principal. Então, quando você olhar para as frutas, para as verduras, para os legumes, o nosso Deus, Ele é um agricultor. E tudo que o agricultor sabe, foi o Eterno que ensinou. Amém? Vocês creem nisso? Aliás, todas as profissões são inspiradas porque o Eterno é quem capacita. Ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Semana passada, o Eterno me chamou a atenção para a árvore carvalho. Alguém aqui conhece carvalho? Alguém conhece? Já viu? Pois eu também não conhecia e vocês vão conhecer hoje. Bota a foto do carvalho aí. Jardim Botânico tem? É a primeira, aqui já está aberto aí. Carvalho. O carvalho, ele é uma árvore imensa. Imensa. É aquela árvore que a gente vê nos filmes, que o galho dela vai lá do outro lado. É uma árvore imensa. Deixa eu botar ali para vocês verem. Está bem ali na frente. Show? Eles conseguem botar. A imagem não está muito boa, mas dá para vocês terem uma ideia. Então esse é o carvalho. Nos apresento. Eu também conheci ele semana passada. E o Eterno ministrou no meu coração. Eu pedi um sinal para saber se era sobre isso que ele queria falar. E ele me deu esse sinal. Então esse é o carvalho. Ele é uma árvore imensa, imensa. Esses galhos enormes. E eu convido vocês a abrirem lá em Isaías, Yeshayahu, capítulo 61. Nós vamos ler do 1 até o 3. E é uma passagem muito conhecida de todos, tá? Se eu não me engano, ela foi citada semana passada. Ainda estou me acostumando com esse 4 olhos. E diz assim, Isaías Yeshayahu, capítulo 61, que diz assim: o Espírito de Adonai Elohim está sobre mim, pois Adonai ungiu-me para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar luz aos presos nas trevas, para proclamar o ano do favor de Adonai, ou o ano aceitável do Senhor, dependendo da versão, e
e o dia da vingança do nosso Deus, porque ele virá como o juiz, o seu filho, para consolar todos os pranteadores, e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que choram. Então, para uns vai ser um dia de pranto, para outros vai ser um dia de consolo. Sim, para servir os pranteadores de Sião, dando-lhes grinaldas no lugar de cinzas, óleos de alegria no lugar de pranto, um manto de louvor no lugar de um espírito pesado, para que sejam chamados carvalhos da retidão ou cavalos de justiça, dependendo da versão, plantados por Adonai, dos quais se orgulhará. Então, quem plantará ou quem tem plantado é o nosso próprio Pai. Então, eis aí o agricultor, o melhor dos melhores, vamos dizer assim. Amém? Então, nessa noite a gente vai falar um pouquinho disso. E ele vai fazer uma analogia conosco, porque nós somos essas plantações. Nós somos esses carvalhos. E se não somos, devemos nos tornar. Porque não é qualquer árvore. É uma plantação feita pelo Eterno, pelo nosso Deus. Amém? E lá em Amós, em várias outras passagens, cita esse carvalho. Então, é uma árvore muito especial. E lá em Amós 2,9 diz assim: não obstante, se você quiser abrir, pode abrir. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros. Olha outra planta aí. Tem diversas plantações na palavra do Senhor. Assim como eu já meditei aqui, falei sobre a amendoeira, não sei quem lembra, que eu achei muito interessante, que ela floresce no inverno. Porque no inverno, geralmente, uma árvore não floresce. Ela está seca. E a amendoeira, ela floresce no inverno. Então, aqui cita o cedro, cuja força era como do carvalho, mas destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Então, existem várias passagens na Bíblia que citam essa árvore carvalho. Então, como eu já mostrei a imagem. E uma coisa muito interessante, vamos lá, voltar lá em Yeshayahu, no capítulo anterior, capítulo 60, que diz assim, no versículo 21. Yeshayahu, Isaías 60, 21. Diz assim: os ramos que são plantados pelo Eterno, todos os membros do seu povo serão sadiquim, justos. Eles herdarão a terra para sempre. Serão o ramo que plantei, obra das minhas mãos, da qual me orgulho. Então, hoje e até a volta do Melech Yeshua, esses ramos estão sendo plantados. Eu e você. Eles apresentam ramos plantados pelo Eterno. E a planta, ela precisa de quê? Coisa básica. Eu também não entendo nada de planta, tá? Só para deixar bem claro. O que uma planta precisa? Água, principalmente, tá? E depois, o que mais? Adubo, né? Tudo isso está aqui. A água viva, terra adubada, cheia de nutriente. Aqui está o meu e o seu alimento, para que a gente seja essa árvore bonita. E quando uma árvore está com falta de adubo, falta de nutrientes, o que acontece com ela? Pode ser a plantinha mesmo assim. Subiu? Voltou. O que acontece quando uma planta está sem nutrientes? Ela começa a secar, murchar. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Quando a gente fica sem nutriente, sem palavra, a gente
começa a murchar. E o perigo é morrer. Porque a planta morre. Se ela não tiver água, se ela não tiver nutriente, ela morre. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Se eu não me alimentar desse nutriente aqui, que não tem falta de nenhum nutriente, não existe um alimento que tem todos. Aliás, a tâmara, eu também descobri que ela tem quase todos os nutrientes. E ela é da onde, a tâmara? Da terra de... lá daquela terra seca, tem um fruto que tem quase todos os nutrientes. Até o mel de lá é da tâmara. Então, a tâmara é um fruto, assim, que é maravilhoso, tá? Então, assim, a palavra de Deus, ela não tem falta de nutriente nenhum. Então, qual é o nutriente que você está com falta hoje? Aqui tem. Aqui tem. Está com falta de paz? Está com falta de sabedoria? Está com qualquer coisa? Tem aqui. Aqui está o nutriente que você precisa, que eu preciso. Amém? Então, continuando. Vamos lá em João, Yohanan 15. Yohanan 15, capítulo 15, versículo 1 e 2. Quinze, 1 e 2. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem conhece a videira? Todo mundo, né? A videira dá a uva. A uva nós conhecemos, né? Mais pertinho da gente, a gente conhece. E a uva é Yeshua. E meu pai é o lavrador. Então o pai planta a uva e toda vara em mim. Olha aí agora que a gente precisa prestar atenção. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Então, quando a árvore está cheia de fruto, a gente vai lá e colhe, limpa, para ela dar mais fruto. Mas Yeshua já está falando que a vara que em mim não dá fruto, ele tira. Então, eu e você precisamos dar frutos. Temos a obrigação de dar frutos. Porque senão o Pai, ele nos corta. Porque ele nos plantou, ele nos aduba, eu preciso me alimentar desses nutrientes e dar fruto para ele. Amém? Então, o lavrador é aquele que faz o quê? Ele lavra a terra própria. E ele prepara o solo para que ele esteja pronto para receber a semente. Então, o Pai prepara o caminho para que a palavra entre no seu interior e germine. Mas quem é que vai fazer essa terra germinar, essa semente crescer? É eu e você. Por quê? Eu e você precisamos nos alimentar dela. Porque senão vai começar a folha a ficar o quê? Amarelinha, seca. Não fica? Quando ela está com falta de nutrientes, ela fica seca. Então a gente começa a ser uma plantinha que está, morrendo. Mas Yeshua não quer isso não. Ele quer que eu e você hoje volte a beber dessa água limpa e volte a se alimentar desses nutrientes, para que eu e você sejamos um carvalho, como nós vimos ali. Então, o lavrador, ele lavra a terra, prepara o solo para que ele possa receber a semente. Ele planta, ele semeia os grãos e ele cuida da lavoura. Então, o Eterno cuida de você. Você crê nisso? Ele cuida. Ele cuida.
eu preciso buscar essa água e esses nutrientes para que eu continue dentro dessa lavoura. Porque senão, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai amansar. Porque eu não estou dando fruto. Então eu preciso me alimentar e eu preciso dar fruto. Essa é a nossa obrigação. E aí, ele colhe os alimentos. O lavrador faz isso também. Ele recolhe o que foi cultivado, transformando o trabalho árduo do campo em alimento para a sociedade. Quem é que faz esse trabalho árduo? Lá nas regiões celestiais. Quem é que está ali, ó? Ai, Senhor. Amanda está clamando, Senhor. Ai, ele está trabalhando ali, ó. Yeshua está trabalhando por mim e por você. Mas você tem feito sua parte? Eu tenho feito a minha parte. Yeshua está ali, ó. Lavrando, junto com o Pai. Está ali. Mas eu e você que temos que pegar o copo e... Ele não vai pegar o copo para você. Ele não vai pegar o regador e vai lá. Não, você tem que pegar o regador e tomar banho. Eu e você que temos que ir lá, ó. Nutrientes de hoje, 2 Timóteo 4. Amanhã vai ser o nutriente Apocalipse. É aqui que está o alimento que eu e você precisamos. E aí você vai ter vida. Aí você vai dar fruto. Aí você vai crescer. Vai ficar verdinho e gerar muitos frutos. E é isso que o Pai quer para mim e para você. Quem crê nisso? Amém. Nós estamos falando de coisas aqui espirituais que refletem nas coisas físicas. A minha vida e a sua vida, a gente não pode fazer essa separação. Isso aqui é físico, isso aqui é natural. Isso aqui não é um conjunto, é uma coisa só. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. A alma é a vida, o espírito é o que nos dá a ligação com o eterno, e o corpo é essa caixinha aqui que precisa ser cuidado. E esse corpo apodrece quando a gente bebe água podre. Esse corpo aqui começa a ficar doente quando eu estou bebendo água suja. O Senhor quer que a gente beba águas cristalinas e ela está, ó, aqui. Não busca águas que não vêm daqui. Estão me entendendo? Amém? Água viva, limpa, está aqui. Pega a sua Bíblia onde você estiver. Senhor, fala comigo. Senhor, lava o meu interior. Senhor, por favor, aquilo que estava morto, faz reviver, porque Ele ressuscita mortos. Ele tem poder para ressuscitar. Aquela folhinha ali que já está amarelinha, quase totalmente seca, Ele torna verde de novo. Basta você crer. Ah, Senhor, não tem mais jeito para mim não. Tem porque Yeshua está lá, ó. Está lavrando a terra. Vambora, Sheila. Vambora, Camila. Vambora, Renata. Vambora, Sabrina. Vambora. Porque ele ainda não voltou. O tempo é hoje. Enquanto ele ainda não retornou, essa lavoura continua sendo lavrada dia após dia. Mas quem quer? Ele fala, quem quer, beba da água vida. E se beberes, não terás sede. Só aqui, ó. Só aqui nessa palavra que você consegue ser regado e encontrar o shalom e encontrar todos os nutrientes que você precisa para reverdecer. Amém? Continuando. Vamos lá agora
Bota a imagem aí da raiz para mim. É a última imagem. E a importância da raiz, eu achei fenomenal. Eu não entendo nada, né, de planta, como eu falei. Eu entendo de nutrientes, mas de planta eu não entendo não. Então, a raiz, ela é dividida em várias partes. Você sabia disso? Eu não sabia. Para mim, estava lá, a raiz era uma coisa só e pronto. Mas não é. Ela é dividida em várias partes. Que é dividida em coifa, que é a parte mais profunda, região lisa, região pilífera e região de ramificação, que é a raiz lateral. Muito interessante, tá? Eu vou falar aqui rapidinho de cada uma, para vocês entenderem o quanto ter raiz é importante. Só um instantinho, vou abrir aqui. Raiz. A coifa, que é aquela parte lá do final, é a estrutura encontrada na extremidade da raiz, que apresenta um formato de capuz ou dedal. A coifa, ela assegura o crescimento da raiz. Então, se não tiver esse pedacinho mais fundo, a raiz não cresce, tá? Então, ela assegura o crescimento da raiz, o qual ele pode ser prejudicado caso tenha micro-organismos, caso tenha atrito com o solo, algum lesionamento dessa parte. E por quê? Essa parte, ela lubrifica a raiz e garante melhor penetração no solo. Então, cada pedacinho daquele dali é importante para que a raiz faça sua função. Segunda parte, região lisa, que é aquela parte um pouquinho mais acima. É uma parte jovem da raiz, em que não são observadas ramificações nem pelos absorventes, né, para absorver a água. Essa região é de distensão, sendo observado o aumento das células de comprimento. Esse alongamento é o principal responsável pelo crescimento da raiz em comprimento e é o que empurra mais profundamente no solo. Olha que interessante. Agora a região um pouquinho mais acima, região pilífera. O que ela faz? Nela se encontram os pelos absorventes. É por ali que a água é absorvida. Eles são fundamentais para garantir uma maior absorção de água e nutrientes. Entretanto, não se trata do único local de absorção. Apesar de todos os locais terem uma certa absorção, ali é onde absorve mais essa água e esses nutrientes. Continuando. E a última parte, que é a região da ramificação. Nela temos a parte mais velha da raiz. Provavelmente é aquela parte que a gente vê, né? Em cima, né? Quando a gente vê uma árvore grande, provavelmente essa parte fica mais externa. Nela, nesse ponto, não há mais pelos absorventes. Então ali não tem absorção de água nem de nutrientes. É nessa região que são formadas as raízes laterais, sendo esse o motivo pelo qual é denominada região de ramificação. Meus amados, olha que interessante. Se cada pedacinho desse da raiz que está lá debaixo da terra tem importância, significa que para você crescer, você tem que ir mais profundo. Não pode ser superficial. Porque quanto mais superficial, menos nutrientes, menos água. Então, o Eterno convida eu e você a ser, mais profundo. Cavar mais profundo, para você receber mais nutrientes, mais água do Eterno. E o Senhor está convidando eu e você. Amém? Continuando.
Vamos lá? Vamos lá em 1 Coríntios 3, versículo 13, que fala dos frutos, que são as nossas obras. 1 Coríntios 3, 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vou ler novamente. A obra de cada um, os frutos, se manifestarão. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o Eterno nos prova pelo fogo. Está difícil? Está sendo provado? É o Eterno. É esse fogo aí, ó, para manifestar as nossas obras. Ou essas obras vão ser obras boas, frutos bons, ou vão ser obras más. Qual temos produzido? Obras boas ou obras más? Qual é o fruto que a minha árvore está dando? Qual é o fruto que a sua árvore está dando? Para a gente fazer essa reflexão. E lá no capítulo seguinte, 1 Coríntios 4, 5, fala que as nossas obras são manifestas, reveladas, e nós receberemos por elas. Sim, a gente vai receber por meio daquilo que nós fazemos. Diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, a gente não precisa ficar preocupado. Não ficar preocupado, como é que eu vou explicar? Não ficar preocupado em julgar se A ou B está dando um fruto bom ou ruim. Eu tenho que olhar para mim. Você tem que olhar para você. E refletir. E pensar. Eu tenho dado frutos bons, mais frutos bons ou mais frutos ruins? Porque isso vai ser manifesto. Vai aparecer. O Eterno revelará o fruto de cada árvore. Meu, seu, de todos. O Eterno revelará. Tá? E se forem obras boas, receberemos de Deus o louvor. E lá em 1 Pedro, para fechar, capítulo 1, versículo 7, diz que até o ouro passa pelo teste de autenticidade. O ouro? Será que existe ouro que não é autêntico? Alguém entende de ouro aí? Eu não entendo. Mas a palavra de Deus está falando que o ouro passa pelo teste de autenticidade. Lá diz assim: até mesmo o ouro passa pelo teste de autenticidade através do fogo. Então, se o ouro não é verdadeiro, o que deve acontecer? O que deve acontecer quando o ouro não é verdadeiro? Ele não derrete. Tem que derreter. O verdadeiro deve derreter, né? Então, meus amados, continuando. O propósito dessas provações é que o caráter genuíno da confiança, ou seja, da fé de vocês, muito mais vale
valioso do que o ouro perecível, seja considerado digno de louvor, glória e honra quando da revelação de Yeshua, o Mashiach. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo enquanto eu e você estamos vivos. Estamos passando pelo teste da autenticidade. Se eu sou ouro, ou se eu sou palha, ou se eu sou madeira, o que eu e você somos? Porque o que acontece com a palha quando passa pelo fogo? O que acontece com a madeira quando passa pelo fogo? E o que acontece com o ouro quando passa pelo fogo? Eu e você precisamos buscar ser esse ouro. Resistir às provações. Resistir às provações. E o ouro faz o quê? Ele brilha. Mesmo passando pelo fogo. O Eterno nos convida a brilhar mesmo passando pelo fogo. Ninguém sabe de nada que vai acontecer na tua vida, mas você está brilhando, porque esse brilho vem do Eterno. Ele não vem de mim, de você, ele vem do Eterno. Esse brilho só o Eterno dá. Só Ele dá. Só Ele dá. Alegria no meio das provações, só Ele dá. Porque isso não é humano. A gente não tem capacidade para isso. As coisas que Deus dá são sobre-humanas, estão acima. E é Ele que nos capacita. Você crê nisso? É coisa de doido mesmo. A Bíblia fala que a palavra dele é loucura para o homem. Para aquele que não crê, é loucura mesmo. Mas se você crê, meu amado, você vai vivenciar essas coisas. Mas você tem que crer. Eu e você temos que crer nesse poder que está aqui, ó. Vamos lembrar. A árvore precisa de quê? Água, nutriente para crescer. Então, está aqui o segredo da árvore que cresce. Nutriente que faz ela crescer e virar, bota o carvalho de novo aí, Bruno. Para vocês nunca mais esquecerem. Para eu e você sermos esse carvalho. Talvez hoje, você esteja como aquela arvorezinha. Como é que é o nome dela? Aquela pequenininha. Tem lá no Japão? Bonsai. Ela é bonitinha, mas ela é pequenininha. Eu acho que ela não cresce, né? Ela não cresce. Talvez você hoje seja esse bonsai. Mas o Eterno quer te tornar um carvalho. Ele tem o poder para te transformar num carvalho, nessa árvore grande, cheia de galho. Provavelmente é uma árvore que dá fruto, né? Senão ele não ia fazer essa comparação. Ela dá fruto, ela colhe, ela dá sombra. Entendeu? Ela faz todo esse serviço. É uma árvore maravilhosa. Maravilhosa. Então, que eu e você almejemos, que a gente possa almejar ser essa árvore linda, essa árvore grande, mas lembrando, precisa da água, precisa do nutriente. Eu e você precisamos nos alimentar do que está aqui. É só daqui que vem. Lembrem disso. Porque todos nós precisamos lembrar disso. Porque se a gente não colocar uma disciplina, a gente não bebe dessa água. Todos nós aqui. Não tem ninguém aqui que é super-homem. Se eu e você não assentar isso no coração, a gente não bebe dessa água, a gente não come desses nutrientes.
Que nem eu postei hoje de manhã. Quem é que come fruta no café da manhã? Vai ficar com falta de nutriente. É a mesma coisa. A palavra de Deus é o alimento que a gente precisa para a gente crescer e dar frutos. Amém? Shabbat Shalom. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonenu, Moshienu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Bem para outros.